Olá, olá! Estamos ao vivo agora na Semana do Divórcio com Respeito e vamos tratar hoje de um tema muito importante que está realmente chamando a atenção, inclusive no judiciário, e a gente tem que ficar atento, atenta para essa questão que é como o gênero pode influenciar nas questões que envolvem o divórcio. Então, você está chegando agora aqui, chama alguém que pode se interessar, que pode se beneficiar com essa live da Semana do Divórcio com Respeito, que nós vamos tratar exatamente desse tema do gênero. É como que o gênero pode acabar interferindo, influenciando em questões que digam respeito ao divórcio. A gente nessa semana quer levar o máximo de informação possível para quem queira ter essa visão do papel do respeito dentro do divórcio, seja o divórcio consensual, e no qual se obtém um acordo, seja no divórcio litigioso que vem com decisões que partem do juiz, do judiciário. Boa tarde aqui. Vamos lá, vamos chamar aí mais pessoas para participarem dessa live com esse tema. A gente vai ter aqui a presença de uma professora que se dedica a esse tema, né? A professora Lígia Zigotti. Lígia, desculpa, acho que eu pronunciei seu nome, não sei se foi correto. Quando você entrar, você vai falar direitinho o seu nome. A professora Lígia é doutora e mestre em Direito, ela atua no Paraná. Recentemente a gente teve uma decisão que foi divulgada bastante nas redes sociais no Paraná, que aborda esse tema do gênero, tem pós-doutorado em políticas públicas, é autora de diversas obras, inclusive uma obra recente que aborda esse tema do gênero, que ela vai trazer aqui pra gente também. Aqui a gente tem o Carlos, tem a Lígia. Acho que a minha convidada ainda não entrou. Vou falar aqui com ela para ela entrar. Ah, entrou sim. Entrou sim aqui a Lídia. Então, o divórcio, ele, claro, é um processo jurídico, mas esse processo jurídico tem várias nuances e também pode carregar algumas desigualdades sociais e também de gênero. Então, por isso que essa live vai ser dedicada a esse tema. Hoje a gente vai tentar entender como que isso pode impactar nas mulheres, nas mães e até mesmo nos homens, claro, e como que o judiciário tem se adaptado para lidar com essas situações de forma mais justa. Vamos esperar um pouquinho aqui. E já me fala se está com alguma dificuldade. Eu já apertei aqui para ela entrar, mas ela não entrou. Por que esses problemas técnicos, né, pessoal? Eu vou fazer o contrário. Ah, tá. A gente está apertando aqui para aceitar. Lídia, faz o seguinte, sai e entra de novo que eu vou te mandar aqui novamente. Ó, não pede para participar, deixa que eu te envio.
Então tem muita confusão, né, pessoal, sobre esse tema da, da igualdade de gênero dentro dessa perspectiva do direito de família, porque a gente tem desde 88 a ideia jurídica de igualdade de gênero, né, dentro da família de forma expressa na Constituição. Mas como que isso se apresenta na prática, né? Acho que esse que é o tema que a gente vai tratar aqui. A Lígia conseguiu entrar. Olá, Lígia. Acho que eu não consegui pronunciar muito bem seu sobrenome. Fala pra gente, o seu nome, sobrenome, como que você se coloca aqui dentro da Semana do Divórcio com Respeito. É um prazer receber você aqui, falar sobre esse tema, né? Já estava comentando antes de você entrar aqui, é um tema também de estudo, né, que você vem desenvolvendo e que hoje ele não é um tema tão teórico assim, quando a gente pensa, né, no direito à igualdade, gênero. Às vezes a gente vai para um lugar, talvez pensando que é uma teoria, uma filosofia, mas dentro do direito de família, essa questão tem se colocada como uma importância muito prática, inclusive nas decisões judiciais, e a gente também pode levar essas compreensões do judiciário no âmbito de um acordo, né, para mostrar, às vezes, a outra pessoa não entende, né, que a igualdade às vezes é realizada através de uma desigualdade, né? Então vou passar a palavra para a Lígia para ela iniciar a sua fala. Boa tarde, Rose. Me escuta? Sim, tá ótimo. Sobre a pronúncia do meu sobrenome, não é incomum que errem, porque dois Gs e dois Ts, meio difícil, né? É Zigiotti o sobrenome, mas sem problema nenhum. É comum que haja uma dificuldade aí na pronúncia. E daí, sobre o nosso tema especificamente, das perspectivas de gênero que se aplicam aí ao momento do divórcio, eu acho, bom, primeiro é um tema extremamente importante do ponto de vista prático. Como você mencionou, ele tem me preocupado há alguns anos, especificamente quando eu entrei no meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, isso agora já faz mais de 10 anos, eu tive o interesse em pesquisar algumas perspectivas de gênero que havia visto que se impregnavam no âmbito do direito das famílias em uma literatura internacional que eu estava consultando na época de desenvolvimento do meu projeto. E com o apoio do meu orientador, na ocasião era o professor Carlos Eduardo Pianowski Ruzic, eu desenvolvi um trabalho, né, que inclusive foi reeditado, agora ele está na terceira edição, esse aqui, o Olhares Feministas sobre o Direito das Famílias Contemporâneas. E ele foi, inclusive, reeditado por causa de uma novidade que, naquela ocasião, estava muito longe de ser concretizada, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Então, na Eu oportunidade. lembro que, assim, que há 10 anos isso era algo, assim, super inovador, né? Não era algo que estava na crista da onda, como hoje a gente vê esses comentários nas redes sociais, inclusive, né? Total, eu me recordo que quando eu comecei a desenvolver esse tema, havia muitas perguntas sobre se esse era um tema efetivamente jurídico, se era um Uhum, desdobramento efetivamente para a área de direito das famílias a ser considerado pelos operadores e pelas operadoras do direito. E hoje já parece que esse tipo de consideração se torna completamente superado, porque a gente tem uhum, estes arcabouços, inclusive normativos, né? Por exemplo, o protocolo, sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje, que obriga a perspectiva de gênero a juízes e a juízas. Significa dizer, passa a ser uma lente obrigatória para apreciação dos casos concretos, e os casos de direito das famílias, nós sabemos, estão uhum. bastante abatidos pelas assimetrias de gênero. Isso. Para quem não conhece o protocolo, ele é uma norma, né? Acho que não tão recente, né? Que é 2011, né? É Na isso? realidade, a primeira edição desse documento foi de 2021. 9, 21. De Acho que é 2021. 2011 que eu estou confundindo. Aí deve ter, 2021. Eu li o 1 e na minha
Na minha vontade que fosse mais antigo, fui lá para trás, Ele é de 2021, mas 2021. ele se tornou obrigatório em 2023. Então, a resolução que o torna obrigatório, que fez dele também um protocolo mais famoso, como hoje ele é, foi a resolução 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, mas ele foi preparado em 2021. E ele trata não só de questões de direito de família, né? Ele trata de, ele é bem amplo e busca dar esse olhar na perspectiva de gênero em várias situações, mas aqui a gente vai focar mais no objetivo, né, da nossa Semana do Divórcio com Respeito, que é tratar do direito de família e com essa lente do divórcio e como também um instrumento, acho que a gente pode dizer assim, de conferir respeito, né, aquelas pessoas que estão passando pelo divórcio, porque eu acho que talvez para o leigo muitas vezes seja difícil entender essa diferença entre igualdade formal e igualdade substancial. E até eu acho que falando aqui essa nomenclatura, quem não é do direito talvez ache assim, o que é isso? Igualdade formal substancial, não é tudo igualdade, né? E dentro do direito de família, a nossa legislação, ela não tinha como pano de fundo a igualdade de gênero, né? O Código Civil, que regula as relações de família, anterior a esse Código Civil vigente, que é de 2003, né? Passou a vigorar em 2003, ele tinha como baliza um tom de desigualdade com uma hierarquia pendendo para o gênero masculino. Havia a ideia do chefe de família e várias regras que se voltavam para essa questão. Uma mudança também cultural, né, levou a Constituição de 88 a trazer a igualdade, não só como um direito fundamental em geral, mas colocar a igualdade dentro da família, porque quem não sabe, quem não é do direito, tem na Constituição, que é a norma máxima do país, um capítulo que trata da família. E um dos vetores ali é a igualdade, inclusive dentro da família, igualdade de gênero. Só que uma coisa é você dizer assim, ah, não, nós somos iguais, então vamos nos tratar como iguais. E existir, de fato, essa igualdade. Eu queria que você trouxesse um pouco essa ideia para a perspectiva do direito de família, Lívia. Perfeito. Então, como você dizia ali na tua abordagem primeira, existe, em primeiro lugar, uma legislação, um ordenamento jurídico hoje que se pauta, inclusive pela igualdade de gênero, mas os dados estatísticos têm sido muito consistentes no sentido de demonstrar que isso não se reflete em uma realidade social simétrica entre homens e mulheres, especialmente considerado o contexto brasileiro, que é um contexto muitas vezes recordista em feminicídio, em violência doméstica, muitas vezes recordista em distribuição desigual de salários para mesmas funções entre homens e mulheres, igualmente recordista em titularidade patrimonial, a comparação entre homens e mulheres que são titulares de patrimônio, especialmente imobiliário, é muito distinta. E todas essas camadas, elas acabam explicitando que aquilo que consta na legislação, de que existe uma igualdade entre homens e mulheres, não está refletida na prática e, portanto, nós temos que utilizar algumas ferramentas jurídicas para conseguir equalizar a situação e conseguir, de certa forma, produzir uma igualdade que você narrou como uma igualdade substancial. E quando a gente pensa especificamente na questão de gênero, eu gosto sempre de começar falando que gênero é um sistema de organização do mundo. Antes de tudo é isso, é um sistema de organização do mundo que nem as pessoas que acham que não existe desigualdade de gênero conseguem negar. Porque desde que nós somos muito jovens, desde antes de nascermos, na verdade, nós já Uhum. temos atribuições bastante vinculadas a uma divisão binária do mundo entre masculino e feminino. E essa consideração é uma consideração tão forte e que atravessa de uma maneira tão intensa o nosso paradigma contemporâneo,
que acaba implicando várias consequências na realidade prática. E uma das consequências mais profundas acaba operando exatamente no âmbito das relações conjugais e no âmbito das relações parentais, que são exatamente as relações regulamentadas pelo direito das famílias. Então, dentro do âmbito doméstico, desse âmbito considerado próprio das relações familiares, das relações conjugais e parentais, nós temos distribuições bastante distintas de várias atividades que acabam sendo bastante importantes da nossa análise no momento em que, eventualmente, nós vamos, como advogados ou advogadas, ou como juízes e juízas, promotores ou promotoras, apreciar um determinado divórcio e valorar esse divórcio com alguns efeitos. Então, eu destaco aqui dois que eu acho dois aspectos muito relevantes para o direito das famílias, que diz respeito a gênero e que está bastante implicado nos casos concretos que nós podemos analisar a partir dessas lentes. Que é, em primeiro lugar, a atividade lucrativa e a atividade doméstica não remunerada, como dois aspectos importantes para levarmos em consideração. Dentro de um contexto de desigualdade, existe ainda um acesso a patrimônio muito mais consistente em relação aos homens por variados motivos culturais, e existe também por esses motivos culturais uma absorção mais intensa, via de regra, por mulheres de atividades relacionadas ao cuidado, sendo essas atividades relacionadas ao cuidado muitas vezes também vinculadas à criação de filhos e filhas, situação essa que tem inúmeros efeitos para o direito das famílias, a citar guarda, convivência e alimentos, como três, digamos, situações bastante comuns para quem advoga em direito das famílias e que recebe influxos dessa realidade social. E sabe o que que eu acho interessante? Que quando você toma essa premissa que você trouxe dessa atividade remunerada e atividade não remunerada dentro do contexto do cuidado, muitas vezes eu percebo o seguinte, que mesmo quando a mulher tem uma atividade remunerada e ela dentro da sua relação familiar, ela contribui então financeiramente para aquela família, muitas vezes por ela ter a função de cuidadora principal dentro da dinâmica daquela família, ou seja, mesmo no contexto do casamento prévio ao divórcio, ela, em razão disso, acaba tendo despesas relacionadas a esse cuidado. E aí, por conta disso, acaba muitas vezes não construindo um patrimônio que seja visibilizado em um momento de separação. Às vezes, o homem que trabalha, às vezes podem até ter rendas próximas ou não, mas aí ele utiliza a renda dele para comprar bens, para fazer investimentos, para fazer uma previdência, enquanto ela está ali no dia a dia pagando o supermercado, pagando as contas de consumo, pagando as coisas mais próximas do filho, roupas, esse tipo de coisa, e aquele valor, né, que decorrente da sua atividade remunerada, ele vai se esvaziando, parece que ele não existiu dentro daquele contexto familiar e muitas vezes ele existiu. Isso pode gerar, né, questões relacionadas a desigualdade no momento da partilha. Se a gente tem um regime de separação de bens, por exemplo, né, um vai ter patrimônio, outro não vai ter. E até mesmo quando não teria essa questão, tem um pouco às vezes, questões morais que aparecem ali. Mas eu que comprei o carro, eu que comprei o imóvel, quando, na verdade, em razão do regime e, às vezes, até da distribuição da dinâmica familiar nessa questão financeira, houve uma contribuição também financeira ali, né? Além da contribuição do cuidado. Uhum. É muito interessante nessas questões que você citou, que, por exemplo, para se decidir em termos de políticas públicas que o cartão de auxílio
a retirada de famílias ali de miserabilidade seria de titularidade das mulheres que estivessem em situação conjugal e não em relação aos homens, parte de uma estatística que dialoga com o que você trouxe, que as mulheres tendencialmente gastam mais dinheiro em favor da família do que Uhum. se essas titularidades ficassem remanescente para o homem. Então, esse é um exemplo que, inclusive, confronta alguns estereótipos de gênero, Sim, sim, segundo os sim. quais as mulheres não É, poupariam dinheiro e coisas completamente preconceituosas nesse sentido. Na realidade, tem dados é. estatísticos que comprovam que elas gastam mais com a própria família do que com elas mesmas, em situações, às vezes, inclusive assimétrica com os homens. E essa situação também de haver diferença de disponibilidade para atividades lucrativas é muito importante de ser considerada pelos juízes e juízas que apreciam os casos de direito das famílias. Porque uma pessoa que está atribuída da maior parte dos deveres não remunerados de criação de crianças e adolescentes, cuidados com atividade doméstica, essas coisas que dão um grandíssimo trabalho, apesar de não ser um trabalho remunerado, é um grandíssimo trabalho. Essas pessoas, muitas vezes, ainda que estejam inseridas no mercado, elas podem estar inseridas em um patamar de muita desvantagem em relação ao outro sujeito que pode se desvincular dessas questões e se concentrar integralmente para a sua atividade remunerada. Então, vamos e convenhamos, se tem alguém que está Uhum. operando dessa forma, de levar e trazer as crianças para todas as partes, passar noites em claro para Uhum. atender as crianças, fazer mercado, cozinhar, eventualmente deixar a casa limpa, lembrar dos remédios, lembrar os horários das atividades extracurriculares. Essa pessoa provavelmente está com muito menos tempo e muito mais esgotada do ponto de vista psíquico, emocional e físico do que alguém que não precisa se preocupar com nada disso e pode se dedicar completamente com o seu trabalho a nível lucrativo, né? Sim, com certeza. Agora vamos falar de pontos específicos que no divórcio esse aspecto de gênero pode ter alguma implicação, né? Por exemplo, no âmbito da. Vamos pegar esses pontos que você trouxe, né? Da guarda e da convivência, por exemplo. A gente tem falo que é um modelo padrão do judiciário, que é quando você não entrou num acordo sobre qual vai ser a distribuição dos cuidados, a regra seria a guarda, hoje em dia acho que a gente pode dizer compartilhada, moradia com a mãe e o pai convive até, né, a gente pode usar aqui o espaço para colocar a convivência no lugar da visita, né? A gente também tem essa bandeira de que o pai não visita, porque ele teria que se responsabilizar e a visita não tem responsabilidade alguma. Mas aí ele ficaria de 15 em 15 dias, ele teria esse convívio e apenas isso, né? Esse é o regramento que a gente costuma ver muitas vezes do modelo padrão, né, do judiciário, quando os pais não chegam a um consenso diferente desse modelo, né? Isso tem algum um aspecto de gênero que a gente possa comentar? O que Com que você acha? certeza, com certeza. Bom, eu acredito que esse seja um problema de gênero, sem dúvida, porque historicamente se tem tentado mudar um pouco o padrão da participação dos pais em relação à convivência e à guarda dos filhos, a partir dessa premissa, que foi bem narrada por você dentro da sua pergunta, de que eles estariam presentes apenas quinzenalmente ou em alguns momentos bastante pontuais. E a legislação brasileira intentou, nos últimos anos, avançar para o modelo de guarda compartilhada, com o objetivo de que isso, de certa forma, também fizesse irradiar um compartilhamento maior dessas responsabilidades. E, infelizmente, mesmo que essa seja uma legislação de mais de 10 anos, essa que coloca a guarda compartilhada como favorita do ordenamento jurídico brasileiro, nós ainda percebemos muita dificuldade para haver um compartilhamento específico dessas responsabilidades de cuidado no dia a dia de crianças e adolescentes. Significa dizer,
É necessário que haja um trabalho, eu acho que aqui o trabalho de mediação é muito importante para eventualmente mudar esse panorama de conscientização da distribuição dessas atividades de cuidado de crianças e adolescentes em relação aos seus pais. Porque, de certa forma, o momento da ruptura da relação acaba reproduzindo algumas assimetrias que já estavam presentes durante a união. Então, as partes entendem que, por exemplo, a mãe já estava responsável por levar ao pediatra, levar à escola, fazer a higiene das crianças, cozinhar, e, portanto, ela está mais apropriadamente adequada para passar a maior parte do tempo com crianças e adolescentes. E mesmo que seja essa a situação, é muito interessante que nós, como advogados e advogadas, possamos conversar com essas pessoas para fins de não só pensar a guarda compartilhada como distribuição de tempo das pessoas. Eu falo muito isso para os meus clientes. Isso também é sobre dividir atividades de cuidado. E, portanto, a gente precisa que ambas as partes comecem, ainda que isso não tenha sido realidade durante o seu vínculo conjugal, a distribuir a situação de quem vai comparecer em reunião escolar, quem vai comparecer em pediatra, dentista, rotina de vacinação, levar atividades extracurriculares. Às vezes, as partes ficam muito focadas na questão do pernoite e esquecem de discutir as atividades que são diárias de cuidado. E essas atividades precisam ser apoiadas por ambos e precisam ser, portanto, de certa forma, participadas por ambos. Uhum. Até porque assim, o pernoite, ele pode até ser simbólico, né, daquela presença, mas durante a noite é quando menos a criança está precisando de atenção, né? Então existem várias outras situações do dia a dia que demandam a responsabilidade de ambos os pais, e quanto mais essa corresponsabilidade parental for estimulada, inclusive no âmbito do judiciário, né? E aí, trazendo agora essa questão do protocolo e a sua obrigatoriedade, talvez uma política dentro do judiciário que trouxesse, né, os pais para, antes de uma audiência de conciliação, por exemplo, ter o contato com uma oficina de parentalidade, poderia ser uma política interessante. A gente sabe que são muitos e muitos casos, às vezes tem também essa limitação material do próprio Poder Judiciário, mas muitas vezes há um despreparo para você chegar até no momento de uma audiência de conciliação e conversar sobre isso, né? Por isso que às vezes a mediação ou tratar de um acordo fora do judiciário permite uma maior conversa, né? Até uma orientação mais aprofundada para que aquelas pessoas possam pensar e às vezes até testar, né? Porque às vezes você vai para o judiciário, tem uma decisão, pronto, acabou, tem a decisão. Então vou seguir aquela decisão. Até às vezes as pessoas querem mudar a decisão e até ficam em dúvida, poxa, mas eu quero mudar aqui o dia que foi definido na decisão, será que eu posso mudar? Se sentem às vezes um pouco presas, né? Mas acho que, não sei se uma fala em momento conciliatório que o judiciário possa trazer, como que a gente vai trazer essa obrigatoriedade desse olhar de gênero dentro dessas ações? Existem alguns países que, inclusive, implementam a discussão sobre o plano parental por Uhum, força do Poder Judiciário. Eu acho isso muito interessante, porque quando nós trabalhamos com planos parentais e não com acordos muito genéricos ou com sentenças muito genéricas sobre a distribuição do tempo de crianças e adolescentes, torna-se possível discutir sobre vários outros elementos, como esses que eu mencionei: educação, saúde, levar e buscar em atividades, providenciar a alimentação adequada da criança e do adolescente, dentro da rotina e da percepção de ambos. uhum, E quando nós conseguimos pensar nessa hipótese, né, e eu acharia muito interessante se o Poder Judiciário brasileiro pudesse absorver algo em sentido parecido, sobre instruir acerca dos planos parentais e que, eventualmente, as tentativas de mediação uhum, e de se fazer, eventualmente, chegar a um consenso pelas diversas estratégias que existem, passe por um plano parental.
Me parece que isso seria muito, muito adequado para a gente mudar um pouco essa cultura de só dividir noite, sabe? Eu acho que o Poder Judiciário também precisa compreender isso nesse momento. Porque me parece que nós demos um grande passo com essa resolução 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que obriga o Poder Judiciário a adotar as lentes de gênero para apreciar casos como os de direito de Uhum. família relacionados à É, guarda, por eu queria exemplo. até trazer um caso, Lígia, que assim eu fiquei bem mal impressionada em um caso que eu atuei, e era um agravo, e no agravo era sobre alimentos, tá? E um dos argumentos que eu levava era que a mãe era a cuidadora principal dentro daquele esquema de convivência quinzenal apenas. E tinha ainda uma peculiaridade que essa mãe tinha mudado de cidade, e foi uma escolha para que o filho e o pai pudessem conviver mais. Então, ela morava em outra cidade, foi para a cidade do pai visando essa convivência, e em razão disso, ela também abria a mão da possibilidade de ter progressões na sua carreira, que ela trabalhava num regime que não permitia essas progressões de carreira. Pois bem, então, um dos argumentos utilizados sobre o valor dos alimentos que eu trouxe foi esse. No final, até que foi favorável à cliente esse agravo, mas no final do julgamento, um desembargador levantou a mão querendo fazer uma parte que não concordava com esse argumento. Decidiu favoravelmente, mas por outros motivos. Por esse, ele queria deixou registrado ali para todo mundo que estava ouvindo que ele não concordava com isso, né? E já depois de 2023 isso aconteceu, né? Então já havia essa obrigatoriedade. Aí eu queria perguntar para você como que a gente pode, se já existe alguma orientação para a gente levar essa obrigatoriedade, esse protocolo dentro do judiciário, né? Eu, pelo menos, quando eu faço, né, as ações e a cliente olha aquilo ali, nem entende muito bem, porque ela não está muito preocupada com questões de gênero, ela quer saber mesmo do resultado. Aí eu sempre insisto, sabe? Porque eu estou naquela de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Então, tendo a querer falar sobre o tema para ver se as pessoas escutam. Sim, e eu particularmente dentro das minhas petições, eu costumo fazer um requerimento específico para uso do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Faço o embasamento ali ao longo da petição, a partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça que obriga a utilização, e sempre tenho também o cuidado de fazer essa análise do caso concreto a partir das lentes de gênero, demonstrando por qual motivo as assimetrias se abatem neste caso concreto, que, portanto, exigem o olhar do julgador ou da julgadora nesse sentido. Inclusive, em alguns casos, tenho sugerido, dentro dos cursos que eu ministro, sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero na advocacia em direito das famílias, que, em caso de ausência de menção ao protocolo, seja possível, inclusive, trazer embargos de declaração, porque, afinal de contas, sendo um requerimento específico que não foi apreciado, cabe em embargos de declaração. E sobre essa discussão que você mencionou ter ocorrido no julgamento desse agravo de instrumento, nós também aqui no Tribunal de Justiça do Paraná percebemos que existem algumas resistências ao uso do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, mas, sobretudo, especificamente no Tribunal de Justiça do Paraná, existem decisões bastante brilhantes que articulam este protocolo para fins de entregar consequências eficazes para mulheres em processos como os de Uhum. direito das famílias. Eu achei interessante que você trouxe na tua pergunta assim que para cliente o que importa é o resultado. Uhum. Exatamente. E eu tinha muito receio quando esse protocolo se tornou obrigatório que houvesse um uso puramente retórico nas decisões Uhum. judiciais, sem um efeito efetivamente concreto dentro da realidade. E aqui no Tribunal de Justiça do Paraná existem boas decisões
com efeitos concretos e não puramente retóricos, em razão do uso desse protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. Ah, que bom. Então aproveita e já fala para gente aí alguma dessas decisões que você conhece que podem aí dar uma luz para alguém que está assistindo a nossa live. Existem várias decisões hoje aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, especialmente de relatoria do desembargador Eduardo Cambi, que tem um livro, inclusive, recém-lançado sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, Eu não mas conheço. também a doutora Ivanise Martins, desembargadora aqui do nosso tribunal, tem feito uma articulação frequente do protocolo para as ações em direito das famílias. E eles têm entendido de uma forma bastante original, adequada e, como eu mencionei, revelando efeitos concretos bastante eficazes para mulheres em situações familiares de vulnerabilidade, em que se consegue apreender, absorver a situação da desigualdade com as atividades domésticas não remuneradas para equacionar o valor do quantum da obrigação alimentar. E dentro dessas decisões é muito interessante que se faz a análise das possibilidades de quem paga. Para fins de se, de certa forma, contemplar a assimetria que acontece em relação a essas atividades domésticas não remuneradas. Uhum. É muito legal, né? Até teve uma decisão, não sei se foi essa que circulou, teve uma recente que circulou em todas as redes sociais, falando do percentual de 30% dos alimentos e que foi mantido com base nesse fundamento. Até acho importante a gente trazer aqui que esse percentual não é algo que seja previsto em lei. Então, não está na lei um percentual de 10%, de 15%, de 30%. Isso é um cálculo que, a princípio, deveria ser matemático, né? Você coloca lá qual é a renda de cada um, qual é a despesa do filho e, com base nisso, há uma proporcionalidade, né? Quem ganha mais, se um dos dois ganha o dobro, então arca com a contribuição em dobro das despesas do filho. Só que além desse cálculo que seria mais matemático, né? E aí a gente tem essa questão da invisibilidade do próprio trabalho feminino, que não vai ter um valor matemático, e que é uma sensibilidade para que na análise da proporcionalidade não seja considerado só o que cada um recebe em termos financeiros, mas também quanto que cada um contribui em termos de cuidado parental. Né? Falei certo, Lídia? Perfeitamente, é isso. E deve ser alguma coisa nesse sentido, porque o Tribunal de Justiça do Paraná realmente tem aplicado com muita consistência, a ponto de já ser possível instruir clientes a pensarem sobre esse aspecto no momento de proposição de um acordo ou de redação de uma ação judicial, a partir de como se distribuem as atividades de cuidado não remunerado, porque isso pode fazer diferença em relação a esses efeitos, por exemplo, Uhum. sobre os alimentos que a gente mencionou. Mas outras questões também, né? Eventualmente, partilha de bens pode sofrer algum nível de consequência. Fala um pouquinho aí para gente sobre a partilha de bens e o aspecto do gênero. A questão da partilha de bens tem sido também apreciada a partir do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E especificamente quanto ao regime de separação legal, esse entendimento está bastante emplacado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de que quando se diz que no regime de separação legal de bens devem ser partilhados aqueles adquiridos na constância da União através do esforço comum, essa nomenclatura esforço comum também elenca, dentre as Boa. possibilidades, essas atividades de trabalho de cuidado não remunerado. E além do mais, eu acho interessante contar que aqui no nosso tribunal
Há também um entendimento que tem aparecido por algumas vezes relacionado ao uso unilateral de um imóvel comum por algum dos cônjuges. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas são casadas lá no regime de comunhão parcial de bens, têm a residência conjugal e com a ruptura da relação fica um na casa e o outro se retira. A gente sabe que pela lógica clássica existe uma fixação de aluguéis em relação àquele que ficou na casa sobre a proporção que o outro tem naquele mesmo bem comum. E hoje o Tribunal de Justiça do Paraná tem compreendido que é possível utilizar o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero para eventualmente afastar o dever de pagamento de aluguéis para a mulher que fica no apartamento ali, no imóvel conjugal, com a saída, com a retirada do seu cônjuge, especialmente quando ela está atribuída das atividades de cuidado com os filhos que residam nessa mesma casa. Então, também é um exemplo de uma consequência que dialoga com a situação do regime de bens dessas pessoas e que também tem recebido influxos dessa novidade, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. É, uma coisa que tem também crescido até na advocacia e na percepção do advogado quando vai né, cuidar dessas questões do divórcio é o desequilíbrio econômico que se estabelece durante o casamento, independentemente do regime de bens, às vezes no regime de separação isso aparece mais, mas não há nenhum impedimento que seja em um regime de comunhão também, para requerer uma parcela indenizatória chamada de alimentos compensatórios. Você podia falar um pouco para quem está ouvindo como são esses alimentos compensatórios e isso representa em termos de igualdade ou desigualdade de gênero? Sim, esses alimentos compensatórios, eles têm uma natureza distinta daqueles alimentos que nós habitualmente tratamos em direito das famílias, porque se tenta, de certa forma, contrapor o fato de que uma das partes pode ter uma queda muito abrupta da sua condição social devido a essa relação ter terminado, né? E, além disso, muitas vezes, essas pessoas elas ficam numa situação de muito próxima de uma certa miserabilidade e não conseguem se sustentar de uma forma viável e digna. Dentro do contexto dos alimentos a ex-cônjuges e companheiras, nós vínhamos percebendo nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, uma tendência muito ruim do ponto de vista de gênero, de mitigar a pertinência desses alimentos a ex-cônjuges ou companheiras. Então, estava sendo muito comum ser trazido um entendimento até bastante preconceituoso de que alimentos não poderiam ser aposentadoria e que, portanto, não se deveriam fixar alimentos conjugais via de regra com o fim da ruptura da relação. Quando houvesse, deveria ser num valor muito baixo. E me parece que toda essa Ou situação. por um prazo determinado, né? Um ano, 2 anos, para que a Exato. mulher pudesse voltar ao mercado de trabalho, e até às vezes considerando a dificuldade que é você ingressar e reingressar, talvez até mais difícil do que o início, né, de uma vida profissional. Perfeitamente. E nesse sentido, me pareceu que a solução dos alimentos compensatórios também aparece num contexto de precarização desses alimentos a ex-cônjuges e companheiras. Se desloca de categoria, né? É um híbrido que se parece mais com uma categoria indenizatória do que propriamente ligada à natureza alimentar que nós conhecemos das relações conjugais, mas que tenta, de certa forma, ser responsivo a essa assimetria. Inclusive, Rose, eu me lembrei que dentro do projeto de lei 4 de 2025, que é esse que discute a possibilidade de uma reforma do nosso Código Civil atual, embora esse projeto de lei traga uma variedade de problemas do ponto de vista de gênero, existe uma solução interessante de, eventualmente, no regime de separação convencional de bens, quando houver assimetrias importantes em relação ao direito de titularidade de cada um desses cônjuges, que haja uma indenização fixada pelo juiz, e isso não se confunde dentro do projeto de lei 4 de 2025 com alimentos compensatórios. Então, nós Uhum. percebemos que existe uma análise feita por diversos juristas hoje de que
a ruptura da relação, o divórcio, muitas vezes tem significado para as mulheres uma abrupta queda da sua condição social, que muitas vezes, inclusive, o seu regime de bens não será suficiente para salvaguardá-la de certas miserabilidades e que, portanto, nós precisamos criar novas Uhum. ferramentas jurídicas. Os alimentos compensatórios foram um exemplo disso, especialmente presente na jurisprudência, e agora também existem alguns intentos legislativos que absorvem essa ideia em Uhum. alguma medida. E assim, eu vejo com bons olhos isso, porque assim, quando na atividade de advocacia consensual, a gente vê muito a vontade de fazer um acordo, mas muitas vezes um acordo que nem sempre é totalmente aquele desejado, justamente por um desequilíbrio. Então, às vezes, muito por uma tensão, um receio de ficar em uma situação pior, né? Essa vulnerabilidade econômica acaba fazendo com que as pessoas decidam fazer um acordo. É claro, gente, que um acordo não significa que todo mundo vai ter tudo o que quer, porque isso não é um acordo. O acordo ele requer realmente concessões. E é possível que você tenha, mesmo tendo concessões, você tenha ganhos que sejam mais importantes do que o que você deixou de ganhar ali dentro daquela negociação, né? E isso às vezes é difícil das pessoas entenderem, porque elas querem ter tudo, né? É humano isso, a gente querer ter tudo, mas é o acordo possível, e o acordo possível não depende só de mim, né? Depende do outro. Então, nessa troca, ambos perdem, mas eu percebo muito também essa vulnerabilidade econômica levar, né, a realização de acordos e depois as pessoas voltam e se arrependem, né? Porque talvez não estivessem no momento também adequado para realizar aquele acordo. E aí, o que, que você me fala assim desse ponto na sua experiência? Nós percebemos que a assimetria de gênero, em primeiro lugar, ela traz muitas consequências para a nossa atuação. E uma das consequências foi narrada por você dentro da pergunta, que o fato de haver uma vulnerabilidade socioeconômica e uma necessidade, muitas vezes, de uma certa urgência de respostas para certas situações do dia a dia, conduzem a maus acordos, conduzem a perspectivas que não sejam tão favoráveis à parte. Quando são situações assim, do ponto de vista da advocacia, Rose, muitas vezes quando a parte ela se encontra muito sensibilizada pela necessidade premente de ter algum alcance patrimonial, eu costumo sugerir que nós façamos um pedido de urgência dentro de uma ação, que nós, portanto, possamos ajuizar uma ação para que essa parte tenha algumas condições de se preservar dentro de um debate um pouco mais igualitário por algum tempo, recebendo, por exemplo, alimentos, fixando mais ou menos alguns parâmetros da sua segurança jurídica, porque nós sabemos que não é pelo fato de uma ação iniciar litigiosa que ela terminará litigiosa. É, aliás, muito frequente na nossa experiência que haja um acordo durante o curso processual. E às Uhum. vezes com uma liminar que já dê alguns direitos e mantenha a pessoa minimamente confortável para dialogar acerca das possibilidades que existem a partir daí, nós conseguimos alçar acordos melhores. Uhum. Acaba sendo um fator que gera um maior equilíbrio quando estava presente o desequilíbrio, né? Isso até foi falado em uma outra live que quando a gente começa, muitas vezes, uma discussão sobre divórcio e o acordo não vem de pronto, às vezes até há uma resistência ao próprio divórcio. Iniciar um processo judicial não significa que você abre a mão de dialogar com outros sobre determinados aspectos que vão reger aquele divórcio, né? Então, foi muito pertinente a sua fala. Agora a gente já está caminhando para a etapa final aqui da nossa live.
Então, eu vou passar a palavra para a Lídia para suas considerações finais. Vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, mas já passando para você. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Rose. Sou uma fã, uma amiga da tua trajetória, acompanho de forma animada. E, Obrigada. portanto, um convite feito por você sempre vai ser um convite muito bem recebido. E também acho que nós temos esse dever de uma informação geral sobre aspectos jurídicos, em especial esses aspectos jurídicos que tocam a igualdade, que tocam a construção de uma democracia também nas relações familiares, através aqui das redes sociais. Então, eu sou muito entusiasta do projeto, vejo muito sentido nessas iniciativas. E vou pedir uma licencinha só para falar, por fim, dos dois livros que estão lançados esse ano e que podem interessar quem esteja assistindo. Então, eu mostro aqui para vocês este livro primeiro. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais longe, mas é que eu acho que assim fica melhor para ver. Tá. Os O olhares Olhares feministas Feministas sobre os sobre os direitos Direitos das das Famílias. famílias contemporâneas. Isso, é a terceira edição, lançada em 2025 e a partir do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E o cuidado como valor jurídico, críticas aos direitos das infâncias a partir dos estudos de gênero, que foi lançado em 2025 e já se encontra também disponível para venda. Então, são dois livros que Temas tratam a muito perspectiva de gênero interessantes. e podem interessar a quem tenha vindo nos escutar nessa oportunidade. Ai, muito obrigada, Lígia. Com certeza é literatura obrigatória para quem quer ter esse olhar de gênero, né? Quem quer entender melhor esse olhar de gênero. E eu estou aqui na torcida, né, também que os autores se dediquem mais a esse estudo para levar também ao judiciário esse fundamento, né, possibilidade de trazer isso para os seus julgamentos, sem entender que isso é política, que isso é um achismo, isso é uma necessidade jurídica do nosso tempo, né? Então, assim, já está tarde a gente perceber que existe essa desigualdade e, uma vez que seja necessária a atuação do judiciário para decidir questões e que se perceba essa desigualdade de gênero, que eles também sejam guiados, né, nessa perspectiva quando tiverem que decidir essas questões tão relevantes para a família e para a sociedade. Então, agradeço muito a presença de todos aqui. Um beijo, Lígia. Nossa live vai ficar gravada aqui e vamos compartilhar para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo, que ela reverbere aí em muitas pessoas. Obrigada. E Muito até a obrigada. próxima, Até tá? a Sem próxima. Tchau, esquecer que tchau. todo dia, hein? Live, 3 lives, 8 horas, 13 horas e 20 horas. Então, logo mais, uma próxima live aqui do Divórcio com Respeito. Tchau, tchau.